Imagine a cena. Jesus, depois de uma intensa travessia pelo mar da Galileia, chega à terra dos Gadarenos. Lá, ele é confrontado por um homem possuído por uma legião de demônios, um número tão grande que causava medo e desordem. No momento em que Jesus ordena que os espíritos deixem o homem, ocorre algo inesperado. Os demônios suplicam para que não sejam lançados no abismo, pedindo permissão para entrar em uma manada de porcos que pastava ali perto. A escolha dos porcos, um detalhe peculiar e simbólico, revela a profundidade dessa história, que carrega verdades espirituais e lições eternas. O pedido dos demônios para entrar nos porcos não foi por acaso. Eles tinham um objetivo: causar destruição, não apenas na vida do homem que libertavam, mas também na comunidade ao redor. Os porcos eram considerados animais impuros na cultura judaica, e sua morte em massa criou um impacto emocional e econômico imediato. Ao mergulharem no mar, os porcos simbolizavam a tentativa final de caos dos espíritos malignos. Esse ato, além de expor a natureza destrutiva dos demônios, provocou medo e confusão entre os moradores da região. Essa história pode ser comparada às dificuldades que enfrentamos ao buscar libertação de nossos próprios tormentos. Pense em alguém que lutou por anos contra um vício destrutivo e, ao finalmente encontrar a libertação, ainda precisa lidar com os impactos colaterais dessa transformação. Como o homem possuído, a libertação é apenas o começo de uma jornada, pois o ambiente ao redor nem sempre acolhe essa mudança com compreensão. O que essa história nos ensina é que, mesmo diante do poder libertador de Deus, as forças do mal não desistem de tentar causar destruição e desordem. Os pastores que cuidavam da manada fugiram imediatamente após o evento, espalhando a notícia para toda a cidade e arredores. Em vez de celebrarem a libertação do homem possuído, os moradores ficaram com medo e rejeitaram a presença de Jesus, pedindo que ele deixasse a região. Isso mostra como o medo do desconhecido pode ofuscar a percepção das bênçãos. Assim como os gadarenos, muitas vezes preferimos manter o conforto de uma rotina destrutiva a aceitar o impacto transformador do poder de Deus, por mais benéfico que seja. Uma mulher, por exemplo, que viveu anos em relacionamentos abusivos, finalmente encontra a coragem para se libertar e reconstruir sua vida com ajuda espiritual. No entanto, ao compartilhar sua transformação, encontra resistência daqueles que não entendem sua mudança. Sua jornada ecoa a do homem gadareno, liberto, mas ainda incompreendido por sua comunidade. Essa mulher, assim como o homem instruído por Jesus a compartilhar seu testemunho, persevera, usando sua experiência para inspirar outros a buscar libertação e superação, mesmo diante de obstáculos e rejeições. A libertação do homem gadareno é um exemplo poderoso do impacto de uma transformação espiritual, mas também das consequências que ela pode trazer. Após anos vivendo isolado e atormentado, o homem foi libertado em um instante pelo poder de Jesus. Porém, a rejeição dos habitantes da região mostrou como a sociedade pode não estar pronta para aceitar o impacto da graça divina. Essa rejeição é um reflexo do coração humano, muitas vezes mais preocupado com perdas materiais, como os porcos, do que com a vida transformada de uma pessoa. Isso nos faz questionar: estamos prontos para aceitar o poder de Deus, mesmo quando ele desafia nossa zona de conforto? O pedido dos demônios para habitar nos porcos também nos leva a pensar sobre a natureza do mal. Eles sabiam que sua derrota era inevitável diante de Jesus, mas ainda assim buscaram uma saída que causasse o maior dano possível. Isso nos mostra que, mesmo vencidos, os poderes malignos tentam deixar sua marca, seja por meio de destruição, dúvida ou confusão.
Essa luta contínua é uma realidade espiritual que muitas vezes ignoramos, mas que está presente em batalhas que enfrentamos diariamente, seja na forma de tentações, medos ou resistências às mudanças positivas. O impacto na comunidade gadarena foi imediato e devastador. Os porcos representavam uma fonte de sustento para muitas famílias, e sua perda significava não apenas um golpe econômico, mas também uma ferida emocional. Esse choque explica a reação dos moradores ao pedirem que Jesus se afastasse. Embora tivessem testemunhado um milagre, o preço parecia alto demais para eles. É interessante notar como, muitas vezes, as pessoas preferem manter o controle de suas circunstâncias, mesmo que isso signifique rejeitar algo tão grandioso quanto a libertação de um oprimido. Histórias de superação muitas vezes seguem um padrão semelhante. Imagine um homem que, após anos em um emprego que o esgotava física e emocionalmente, decide mudar completamente sua vida, buscando uma carreira mais alinhada com seus valores. Embora a transformação traga paz e propósito, ele enfrenta críticas de familiares e amigos que não entendem sua decisão. Assim como o homem libertado por Jesus, ele encontra forças na certeza de que a mudança era necessária, mesmo que o apoio externo não fosse imediato. O homem gadareno, ao ser libertado, desejava seguir Jesus, mas foi instruído a permanecer em sua terra e compartilhar o que havia acontecido. Esse detalhe é significativo. Jesus não apenas o libertou, mas também o transformou em uma testemunha viva de seu poder. A missão daquele homem era levar esperança e inspiração a um povo que o havia rejeitado por tanto tempo. Essa história nos lembra que nossa própria libertação não é apenas para nós mesmos, mas também para impactar aqueles ao nosso redor, mesmo que eles não estejam prontos para aceitar de imediato. A missão dada por Jesus ao homem libertado carrega uma lição importante sobre propósito e resiliência. Mesmo depois de ter vivido anos de tormento e isolamento, ele foi chamado para ser uma luz em meio à escuridão de sua própria comunidade. Isso nos ensina que, independentemente do nosso passado, Deus pode transformar nossas cicatrizes em ferramentas para ajudar outros. Imagine a coragem necessária para aquele homem voltar aos mesmos lugares onde era temido e rejeitado, agora como um testemunho vivo da graça divina. Esse exemplo nos desafia a enxergar além de nossas próprias limitações e a confiar no propósito maior que Deus tem para nossas vidas. Ao olharmos para a reação dos gadarenos, vemos o quão difícil é para algumas pessoas reconhecerem a magnitude do poder de Deus. Eles estavam diante de um milagre inegável, mas preferiram focar na perda material em vez de celebrarem a libertação de um homem atormentado. Isso reflete um dilema comum. Quando confrontados com mudanças drásticas, muitas vezes nos apegamos ao que é familiar, mesmo que isso signifique rejeitar algo maior. Essa história é um lembrete de como o medo e o apego ao material podem nos impedir de experimentar plenamente a transformação divina. Esse tipo de rejeição também é visto na vida de muitos que decidem mudar de trajetória e seguir um novo caminho, seja espiritual ou pessoal. Considere uma jovem que, após anos de crises emocionais, decide buscar a fé e transformar sua vida. Embora encontre paz interior, ela enfrenta a resistência de amigos que não entendem sua escolha. Essa história ecoa a experiência do homem gadareno que, mesmo liberto, precisou enfrentar um ambiente que não compreendia o que havia acontecido com ele. Assim como ele, muitas vezes somos chamados a perseverar, mesmo diante da incompreensão. A escolha dos demônios de entrar nos porcos também revela uma dimensão espiritual mais ampla. O mal sempre buscará uma forma de expressar sua natureza destrutiva.
Ao entrarem nos animais, os espíritos malignos demonstraram que, mesmo subjugados, ainda queriam causar impacto, prejudicando tanto os homens quanto a criação. Isso nos faz refletir sobre como o mal age de maneira sutil e muitas vezes indireta, utilizando situações e até elementos externos para gerar confusão e dor. Esse episódio é um alerta para estarmos atentos às formas como essas forças podem tentar nos afetar. No centro dessa história está a autoridade absoluta de Jesus, que com uma única palavra libertou um homem de anos de escravidão espiritual. Sua autoridade não foi apenas sobre o homem possuído, mas também sobre os demônios que reconheciam quem ele era. Isso nos lembra que, independentemente das circunstâncias, o poder de Jesus é supremo e que nenhuma força do mal pode prevalecer diante dele. Para o homem gadareno, essa libertação foi o início de uma nova vida, enquanto para nós é um convite a confiar nesse mesmo poder para transformar nossas próprias lutas e medos. A libertação do homem gadareno é um lembrete poderoso de que não há situação tão sombria que não possa ser transformada pelo poder de Jesus. Aquele homem vivia em total desespero, isolado entre os túmulos e rejeitado pela sociedade, mas em um instante tudo mudou. Essa cena nos mostra que mesmo quando estamos no ponto mais baixo de nossas vidas, Deus ainda pode intervir e reescrever nossa história. Assim como o gadareno, somos chamados a confiar na capacidade divina de transformar até mesmo as circunstâncias mais desesperadoras em testemunhos de vitória. A rejeição dos gadarenos a Jesus também nos leva a pensar sobre como reagimos às mudanças que Deus traz para nossas vidas. Muitas vezes, temos medo de perder o controle ou de enfrentar consequências desconhecidas, mesmo quando essas mudanças são para o nosso bem. Os moradores da região preferiram afastar Jesus, temendo as implicações de sua presença, em vez de abraçarem o que ele poderia oferecer. Esse comportamento nos desafia a refletir. Quantas vezes escolhemos o medo em vez da fé? Quantas bênçãos perdemos por hesitarmos em confiar no plano de Deus? A história do gadareno também nos inspira a pensar na importância de testemunhar. Depois de sua libertação, o homem não foi autorizado a seguir Jesus fisicamente, mas recebeu a missão de compartilhar o que havia acontecido. Ele se tornou uma voz ativa de transformação em sua região, mostrando a todos que o conheciam que a mudança era real. Isso nos ensina que nossas próprias histórias, por mais dolorosas que sejam, podem ser ferramentas poderosas para impactar vidas ao nosso redor. Deus usa nossas experiências para trazer esperança e luz aos outros. Esse episódio também nos faz refletir sobre a natureza da resistência espiritual. Os demônios, ao clamarem para entrar nos porcos, revelaram sua determinação em continuar causando destruição, mesmo sabendo que não poderiam resistir à autoridade de Jesus. Essa determinação é um lembrete de que o mal não desiste facilmente e que precisamos estar vigilantes em nossa caminhada espiritual. No entanto, a vitória de Jesus sobre aquela legião de espíritos demonstra que, apesar das batalhas que enfrentamos, a vitória final sempre pertence a Ele. Por fim, o homem gadareno nos ensina sobre resiliência. Depois de anos vivendo sob a opressão espiritual, ele não apenas foi liberto, mas também recebeu uma nova identidade e propósito. Isso nos mostra que nossas lutas não definem quem somos. É a graça de Deus que tem a palavra final. Assim como aquele homem encontrou força para se levantar e testemunhar, somos chamados a fazer o mesmo em nossas vidas. Independentemente do que enfrentamos, Deus pode usar até mesmo nossas maiores dores para trazer transformação e propósito.
A transformação do homem gadareno é uma mensagem de esperança para todos que se sentem presos em situações impossíveis. Ele estava acorrentado, tanto física quanto espiritualmente, vivendo em um ciclo de dor e rejeição. Sua libertação nos lembra que Deus não apenas nos resgata, mas também nos restaura completamente. O homem não só foi libertado dos demônios, mas também recuperou sua dignidade, sua identidade e sua capacidade de viver em comunidade. Isso mostra que o poder de Deus vai além de resolver problemas. Ele nos transforma de dentro para fora. Os demônios reconheceram imediatamente a autoridade de Jesus, chamando-o de Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5:7. Esse reconhecimento revela uma verdade importante. Mesmo as forças espirituais mais sombrias não podem negar quem Jesus é. Isso nos dá segurança de que, independentemente das batalhas espirituais que enfrentamos, o nome de Jesus tem poder absoluto. Para o gadareno, essa autoridade trouxe libertação. Para nós, é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que podemos confiar no poder de Cristo para intervir em qualquer situação. A reação dos moradores ao pedirem que Jesus saísse da região reflete uma prioridade errada de valores. Eles preferiram proteger seus bens materiais a acolher o poder transformador de Deus. Isso nos faz pensar em como muitas vezes damos mais valor às coisas passageiras do que às bênçãos eternas. Essa escolha, infelizmente, é comum. Resistimos ao que é espiritual porque tememos as mudanças que isso pode trazer. O convite de Jesus, no entanto, é para abrir mão do controle e confiar que suas intervenções, embora desafiadoras, sempre trazem frutos duradouros. Esse episódio também é um exemplo claro de como o mal age para causar confusão. Os demônios, ao entrar nos porcos, não apenas criaram caos, mas também manipularam as circunstâncias para que Jesus fosse rejeitado pela comunidade. Isso nos ensina que muitas das batalhas que enfrentamos não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. Reconhecer essa dimensão nos ajuda a compreender melhor os desafios que enfrentamos e a buscar o auxílio divino para superá-los. Assim como Jesus desmascarou e derrotou aquelas forças malignas, somos chamados a confiar nele para lidar com nossas próprias lutas. Por fim, o homem gadareno nos lembra que a transformação espiritual não é apenas um milagre pessoal, mas também uma missão. Quando Jesus o instruiu a contar à sua família e à sua comunidade o que havia acontecido, ele estava lhe dando a oportunidade de ser um instrumento de mudança. Esse ato de compartilhar sua experiência não apenas fortaleceu sua própria fé, mas também impactou profundamente aqueles ao seu redor. Nossa própria transformação, quando compartilhada, pode ser uma luz para os outros, mostrando que Deus está disposto e capaz de agir em qualquer vida. A jornada do homem gadareno após sua libertação é um exemplo de como Deus pode transformar dor em propósito. Ele passou de alguém que vivia isolado e aterrorizado para um mensageiro de esperança e restauração. Imagine o impacto que seu testemunho teve na vida daqueles que o conheciam como um homem violento e incontrolável. Essa transformação foi um testemunho vivo de que o poder de Deus é maior do que qualquer força destrutiva, e sua história nos convida a refletir sobre como Deus pode usar nossas próprias experiências para alcançar outros. Quando o homem libertado começou a contar sua história, ele não tinha como saber o alcance de seu testemunho. A instrução de Jesus para ele permanecer na região e compartilhar o que aconteceu é uma lição importante sobre impacto local. Muitas vezes pensamos que precisamos ir longe para causar mudança, mas a transformação começa onde estamos.
O gadareno mostrou que uma história de superação pode ter um efeito poderoso, alcançando corações e mentes, mesmo em um ambiente inicialmente hostil ou incrédulo. Os demônios, ao pedirem permissão para entrar nos porcos, estavam tentando evitar um destino pior: o abismo, que simboliza sua derrota final e total separação de qualquer forma de influência. Esse detalhe revela uma verdade espiritual importante. Mesmo as forças do mal reconhecem sua limitação diante do poder de Deus. Esse episódio nos lembra que, embora as batalhas espirituais possam ser intensas, a vitória final pertence ao Senhor. É um convite para que coloquemos nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. O impacto da libertação daquele homem não se limitou à sua vida pessoal. Quando os moradores testemunharam sua transformação, mesmo com suas reservas e medos, foram confrontados com a realidade de que algo maior havia acontecido. Embora inicialmente rejeitassem Jesus, a mensagem do gadareno permaneceu. Mais tarde, é possível que muitos tenham se lembrado de sua história e refletido sobre o que haviam presenciado. Esse efeito duradouro nos mostra que, mesmo quando a mensagem de Deus não é aceita imediatamente, ela pode germinar com o tempo e produzir frutos. Por fim, o homem gadareno é um símbolo de esperança para todos que enfrentam batalhas aparentemente insuperáveis. Sua história prova que, com Deus, não há limites para a transformação. Ele não apenas foi liberto de uma legião de demônios, mas também recebeu uma nova vida e um propósito. Isso nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, Deus pode intervir, restaurar e nos usar de maneiras que nunca imaginamos. O exemplo do gadareno é um convite para confiarmos plenamente na capacidade de Deus de transformar nossas vidas e nos dar um propósito eterno.